Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente, com a presença ilustre, direto da Itália, nós estamos recebendo a Marcela de Paula, e a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos, sobre garantias fundamentais, essa luta social, a representatividade popular. Vamos tentar falar um pouco da democracia brasileira, dando uma legitimidade para todas essas discussões, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer fazer o Cultura aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. E seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer te receber aqui nas terras das Alterosas, em Minas, e também nesse clima temperado no áudio em Curitiba. Olá, muito obrigada pelo convite. Uma honra, agradeço muito. Marcela é professora. Marcela, eu queria começar a conversar com você. Você também que escreve para a Carta Maior, escreve para uma série de outros órgãos. Como é que a gente pode pensar as garantias fundamentais, os direitos sociais e a nossa democracia nesse momento, para a gente ilustrar o que a gente vai tratar aqui? Bom, hoje em dia a gente vê no mundo inteiro, né, uma onda aí cada vez mais de criminalização, inclusive de agentes dos direitos humanos e várias violações também de direitos humanos, né? Tivemos aí aqui na Itália, mas também no Brasil, a gente tem visto muitos ataques, inclusive a migrantes, como foi essa semana, não é? O que aqui eu trabalho com migração também já há bastante, desde 2018, que são casos comuns. A gente fica até, entre aspas, surpreendido em ver cenas como as que aconteceram esta semana, de espancamento do rapaz, do Moisés, no Brasil. Isso reflete infelizmente, uma banalização, não é? Não há a gente nota que no Brasil, durante todos os anos, todos os séculos de colonialismo, fomos muito habituados, entre aspas, a ver o corpo negro sendo torturado, sendo morto. Isso acaba que, quando, na verdade, deveríamos todos ficar revoltados em ver cenas do tipo que foram veiculadas diversas vezes, e não ficamos, né? Engraçado, porque muitas vezes eu me perguntava bastante. Há alguns anos eu fiz um trabalho sobre por que quando teve o movimento do Floyd, por exemplo, lá nos Estados Unidos, teve a morte, houve manifestações no Brasil, e nós, no Brasil, todos os dias vemos corpos de pessoas mortas, corpos de pessoas negras serem mortos e torturados, e não saímos às ruas. Isso é porque a gente se acostumou, né? Acostumou já lá desde a colonização, vendo Pelourinho em praça pública, pessoas sendo torturadas, etc. Isso, hoje em dia, acabou que a gente fica um pouco mais, infelizmente, aceitando o que não deveria aceitar jamais, né? Como é que você tem visto esse novo olhar da Della Cortina para a parofobia, e a parofobia hoje espalhada pelo mundo, esse ódio pelos pobres, no caso do Brasil, e esse ódio pelos imigrantes pobres, no caso da Europa, né? Se tiver a condição financeira boa, é muito bem recebido, mas quando são imigrantes pobres que vêm de outros lugares, de setores longínquos, como da África, e de outros lugares também do mundo que têm passado por muita dificuldade, esse conceito da Della Cortina aparece muito forte. Como é que você tem visto tudo isso? Bom, infelizmente é algo que acontece provavelmente aconteceu desde sempre, mas a gente tem registros históricos. Aliás, tem, né? Porque a gente tinha os lazaretos, etc. Mas na Itália eu já dei aulas sobre a parafobia,
e costumo iniciar já com Francisco de Assis, né? Embora eu seja ateia, mas eu sempre coloco como um marco, digamos assim, de quando pobres foram enxotados para fora da cidade e alguém foi e tentou recolocá-los de alguma forma dentro da cidade. Lembrando aí o caso o ativismo do padre Lancelotti, né? No Brasil. Tem uma condição em termos da migração, como você falou, que realmente quando são pobres são tratados de uma maneira diferente dos ricos, né? A gente fala, inclusive, tem um professor que é experto em direitos humanos e migração, que é o professor Maurício Ambrosini, que ele fala o que é um migrante. O migrante é um estrangeiro que é pobre, né? Isso é muito marcante, porque quando a gente vê, por exemplo, a diferença entre migrantes aqui na Itália, que vêm do norte do mundo, de países ricos, não se fala sequer em migração, fala em mobilidade. Né? Fala em mobilidade. E quando são pessoas que vêm do sul do mundo aqui para a Europa, se fala em migração. Né? Então, isso é muito marcante, porque quando a migração tem essa transversalidade não só da raça, a gente sabe que todo migrante é racializado, né? Independente independente da cor, do fenotipo dele. Inclusive, já tratei, por exemplo, de casos de mulheres, de famílias brasileiras que tinham o passaporte italiano e eram loiros, dos olhos azuis e sofreram racismo, embora não seja o mesmo racismo que se fale no racismo por ser migrantes aqui na Europa. Não é o racismo reverso, não, que isso não existe, tá, pessoal? Não existe racismo reverso. O racismo tem a ver com uma opressão, com um grupo de poder que aplica a opressão num grupo específico. E quando se migra, você entra nos grupos racializados. Sim, tem se intensificado. A gente vê que, por exemplo, na arquitetura urbana no Brasil, a aporofobia tem aparecido cada vez mais. Eu tenho visto muito no Brasil, mas também aqui em Roma se vê bastante. Por exemplo, se vê embaixo das linhas dos pontos de ônibus, não se tem mais, se coloca uma pequena faixa para as pessoas só sentarem, apoiarem, mas não que impossibilita as pessoas de dormirem, por exemplo, ou estações de trem que acabam sendo fechadas durante a noite, ou, enfim. Eu mesma, em novembro, eu encontrei um corpo morto, né, numa estação de trem aqui na Itália. Fui eu que chamei a polícia. E foi um corpo que eu notei que estava ali já há 2 horas. Né? Eu fui para o trabalho, quando eu voltei, o corpo ainda estava lá. Tinha um bar a 2 metros, 3 metros do corpo. Tinha pessoas na estação trabalhando e ninguém chamou a ambulância, ninguém chamou a polícia. Foi um momento muito, muito tenso e me deixou muito impressionado que logo 30 minutos depois tinha outras pessoas ocupando aquele mesmo espaço. No lugar que o corpo tinha sido retirado, já tinha uma pessoa dormindo. É muito selvagem, é muito, muito brusco, é uma situação que tem que ser resolvida, né? E é global, né? Global. E no Brasil em todos os lugares é uma situação inadmissível. Mas em lugares em que tem casas, tem uma taxa de casas desocupadas enorme em zona urbana, isso é ainda mais inadmissível, porque tem sim lugar para abrigar essas pessoas, tem-se maneira de se fazer uma reforma urbana de ocupação e não se faz, né? Não se faz, prefere deixar muitas casas fechadas em nome da propriedade privada, que é uma propriedade privada que fica sem uso, né? Muitas vezes. Isso é um grande problema. Você estava perguntando no primeiro momento sobre a questão dos direitos humanos. Existe um debate, a gente sabe que tem o Bob, é muito famoso, né? Pela questão, é um jurista muito famoso, muito estudado, e
quando eu tenho mestrado em Direitos Humanos, quando eu fiz o mestrado em Direitos Humanos, o Bobbio era o grande nome, ainda é o grande nome mundial em termos de direito, mas tem um direitos humanos muito focado, muito colonialista, entre aspas, porque do modo como a Europa usa o nome direitos humanos, a Europa no geral, o norte do mundo, usa muito de uma maneira muito colonialista, né? Vamos levar os direitos humanos para a África, vamos levar os direitos humanos e a democracia, né, para o Oriente Médio. E é muito baseada, tem um teórico, um estudioso, que é o Hélio Galhardo, que é chileno, né, que ele contesta muito essa vertente do direito humano, que é o direito humano muito colonialista, né? E pretende, e fala muito que os direitos humanos têm que ser vistos também dentro dos movimentos sociais. E aí faz toda uma abordagem muito interessante sobre direitos humanos, sobre esses direitos humanos que tem que ser realmente universal, né? Não pode ser um direitos humanos que tem que ser feito como desculpa para alguma coisa. E ele faz uma crítica muito contundente, que enquanto os direitos humanos for ainda com base, por exemplo, nessa propriedade privada, dentro do sistema capitalista em si, vai ser muito difícil de ter uma reforma e uma proteção de todos, né? Porque é um direito fundamental alguém ter moradia, alguém ter comer, mas ao mesmo tempo isso não é fatível, não é real, né? Não é real, porque se alguém tem direito a comer, mas, por exemplo, no Brasil é criminalizado, é preso porque vai numa lata de lixo e pega alguma coisa e a comida, inclusive, ia ser descartada e você é preso, então, como é que fica o meu direito de comer com o direito de alguém na propriedade privada de alguém que está ali, que é descartada, né? E que mesmo assim é visto ainda como que pertence a alguém? Como é que fica? Qual realmente é o interesse? Existe uma prioridade de direitos humanos? Então, vamos colocar, não deveria existir, né? O direito a comer, o direito a dormir, o direito a beber água, o direito a viver dignamente é um direito que deveria ser respeitado em todas as sociedades, em todo lugar do mundo, e que não é, né? Se embate nessas questões muito ligadas ao sistema capitalista em si. Marcela, você falou você tocou num ponto que é a propriedade, a pessoa que não tem direito de ter um lugar para... Agora, até o Estado, né, tira os bancos, essa arquitetura chamada de arquitetura hostil, né? Mas tem um estudo interessante feito pela doutora Ana Lívia, uma advogada aqui de São Paulo, que eu tive a oportunidade de entrevistar, que é o racismo estrutural e a aquisição da propriedade. Como é que isso permeou a criação e a formação da sociedade brasileira, né, no sentido de essas pessoas não terem oportunidade, né, os negros, essencialmente, que são os corpos negros que estão aí, na sua grande maioria, nas ruas, segregados, sendo assassinados. E em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta, e puxando lá para o Theodor Adorno, que traz aquele estudo da semicultura, que fala exatamente daquilo que a gente não está conseguindo ter como cultura, ou seja, a cultura educacional profunda. Então, a gente tem gotas de cultura e você aprende algumas coisas, mas não aprofunda naquelas coisas. Então, você não chega a ter um processo cultural amplo. Nós estamos diante desse aflorescimento desse tipo de estudo que o Adorno faz lá na Escola de Frankfurt, naquela época, e traz até hoje, pensando que a gente não está conseguindo construir um pensamento humanitário, um pensamento profundo da sociedade mundial, de uma forma geral? Tem um debate muito interessante entre o Adorno e o Humberto Eco, né, sobre cultura e sociedade no geral e uso, e como essa cultura chega às pessoas, né?
Não sei se você já viu tem uma entrevista dos dois, um debate entre os dois que é muito interessante. O professor Humberto Eco foi meu professor durante o doutorado, né? Eu tive essa honra. E falava muito dessa questão da cultura, do uso, e principalmente do que a gente tende a pensar, por exemplo, essa divisão que não existe entre uma cultura superior do que superior à outra, né? E o próprio Adorno e o Eco tinham uma visão muito similar no sentido de que do uso, por exemplo, de meios, né? De meios para primeiro o Adorno, porque essa é uma entrevista, se não me engano, dos anos 60, não lembro exatamente de quando foi feita essa entrevista, mas foi feita em preto e branco a entrevista ainda. Em que o Adorno se contestava, por exemplo, o uso da televisão para chegar. Hoje em dia a gente contesta muito, por exemplo, Big Brother, etc., mas eu vou chegar lá. O Adorno, o Eco faz uma pergunta para o Adorno, perguntando o que ele achava do uso da televisão. O Eco mesmo também trabalhava na televisão, né? E o Eco criticava muito como os grandes detentores do poder, eles modificavam a TV, né? E se o Adorno via aquilo como algo perigoso para a formação, enfim, do indivíduo, né? E o Adorno diz, olha, a TV ela é utilizada de uma maneira, depende de como ela é utilizada. Nos Estados Unidos ela é utilizada de uma forma muito ruim, né? Muito prejudicial. E na Alemanha ela foi utilizada, naquela época ela era utilizada, segundo Adorno, de uma maneira muito eficaz, inclusive de letramento político, né? Então, nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala de por exemplo, Eco, nos últimos anos, estava falando muito sobre a questão da internet, do uso da internet, né? Que um pouco se ligava àquela entrevista do Adorno que ele tinha feito, né? Qual é o uso da internet que a gente tem feito? Como ele tem influenciado a cultura? Né? E o Eco falava, né, mas parece mesmo que a gente está pegando pedaços, todo mundo, ninguém é experto em nada, mas todo mundo sabe um pouco de tudo, mas ninguém sabe no final de nada. Não existe essa possibilidade. E tinha uma outra aula, uma outra vez, o Eco falava que, olha, na verdade, o que a gente tem na internet hoje em dia, em termos de chegar à cultura nas pessoas, é muita quantidade, muito número, né? Ele não falava de algoritmo ainda, né? Essa questão do algoritmo foi falada depois. Tem um livro muito interessante da Jodie Dean, né? Chamado Blog Teoria, e também tem um outro que se chama Capitalismo, Capitalismo A Era do Comunicativo. Capitalismo de Vigilância. Tem um outro, Capitalismo e Capitalismo Comunicativo, também ela sim. fala. Tem dois. Em que fala dessa questão que o Eco já pegava em, acho que 2013, 2014, falava sobre isso, sobre os números, né? E ele dava um exemplo muito, muito engraçado, que era assim, o Eco era um grande, adorava bibliotecas, né? Era um grande, tinha uma quantidade enorme de livros, e ele falava, olha, fiquei muito impressionado quando, por exemplo, eu peguei um computador e joguei, entre aspas, né? Que ele tinha colocado, tipo no Google Acadêmico, e tinha aparecido uma infinidade de títulos. Ele disse, ora, aqui eu posso escrever, não precisa de uma biblioteca física, eu tenho uma infinidade aqui, é só eu sentar. Mas mas aquilo ali não era real, porque ele falava, aquilo ali não indicava uma qualidade na pesquisa, né? Você precisava de critérios para poder fazer uma pesquisa, por mais que seja uma pesquisa na internet e em teoria fosse mais fácil, ele entendia que tinha que ter uma metodologia e não podia ser só baseado em números, que na verdade você perderia muito tempo. Então a internet, sendo usada de uma maneira muito, se não fosse de uma maneira com metodologia em si,
acabaria perdendo tempo, o aluno ia ficar, o estudioso ia ficar muito confuso e precisava, assim, de alguma maneira, de algum modo de ser guiado, né, de alguma metodologia. E a Jodidin, ela vai falar sobre isso também, vai falar sobre a questão de que a gente meio que substituiu, né, a informação em si, o conteúdo da informação, né, que era basicamente o que o Eco falava, passou-se a algoritmos, aos números, né? Não interessa muito. E a gente vê, por exemplo, muito no Brasil, uma fala, por exemplo, daquele youtuber, do Felipe Neto, por exemplo, que um dia colocava um vídeo e disse assim, podem escrever o que quiserem, me xingar, falar bem, porque tanto o algoritmo lê só os símbolos, né? Não vai ler ali, não lê realmente o conteúdo da mensagem. E aquilo ali gera, independente de ser uma mensagem positiva ou negativa, vai gerar um engajamento, né? Então, mas isso, quando a gente pensa cognitivamente, né, no impacto cognitivo que vai ter no sujeito, culturalmente, isso é muito problemático. Isso é muito problemático, porque o conteúdo ele acaba sendo esvaziado, né? Você acaba sendo esvaziado. Então, é bem complexo isso. E a gente vê isso em todas as esferas, não é uma esfera só. É como se toda essa maneira de pensar que tira o valor de um conceito de significado e torna ele só uma espécie como se fosse barrinhas, né, com números, acaba tendo vindo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, etc., e acaba gerando uma, entre aspas, despolitização, ou pelo menos um afastamento da crença realmente na representatividade política, enfim. O que, por exemplo, a Jodidin vai falar que é um problema que a gente vai ter que confrontar para poder resolver uma demanda que surge no mundo, que é esses problemas que a gente tem que solucionar, de crises estruturais causadas no sistema, né, como racismo, como problemas de discriminação de gênero, etc., né? Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer um intervalinho aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando do desenvolvimento social, dos direitos humanos, desse desenvolvimento tecnológico, estamos falando também de digitalização da vida, estamos falando de uma série de coisas que permeiam toda essa discussão que a gente está tendo hoje com relação tanto às nossas liberdades individuais, mas também com relação também à dignidade da pessoa humana. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba, com a professora Marcela de Paula, direto da Itália, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Não saia daí. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, e nesse segundo bloco a gente vai continuar conversando com a doutora professora Marcela de Paula, e eu queria fazer a pergunta para essa abertura, professora, sobre se esse é o maior desafio que a gente está vivendo com relação aos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial. Que hoje a gente está de cara com uma guerra híbrida que funciona em todos os campos da sociedade, tanto no campo bélico, como a gente tem visto na Rússia e na Ucrânia,
nos Estados Unidos, a Europa, a Eurásia, que é esse domínio todo, mas a gente também está vendo isso também na vida das pessoas, né? Fragmentando o pensamento dos indivíduos. Nós estamos de frente com o maior desafio humanitário, se a gente for pensar no campo da digitalização do indivíduo, de todos os tempos? Da fragmentação, sim, estamos. Nós viemos já desde os anos 60, 70, com a ascensão aí do neoliberalismo. O neoliberalismo acaba que se apossou de várias lutas, né? Muitas vezes o que nós acabamos achando que eram conquistas, que são conquistas, acabaram sendo aí corrompidos pelo neoliberalismo. Então, isso tem levado, sim, à fragmentação, o isolamento cada vez maior de nós como indivíduo, né? Acaba que, entre aspas, as pessoas ficaram numa linha, digamos, que cada vez mais de pensamento, de vida, de comportamento, de cada vez mais competição entre a gente. Então, a solidariedade acabou ficando no segundo plano, embora eu tenha que concordar com o Antônio Negri, não existe só o sujeito neoliberal, sempre existiu, sempre vai existir sujeitos que vão fugir a esse tipo de esquema, né? Que vão ter sempre sujeitos que vão estar dispostos à solidariedade, sujeitos dispostos à luta. Sim, a digitalização da vida e a questão das guerras. Sim, sim, acaba que nesse momento a gente tem também uma ascensão também muito grande exatamente por conta daquele esvaziamento provocado pelo neoliberalismo também, né, de conceitos. As pessoas estão muito confusas, né? Outro dia eu fiz um trabalho sobre um artigo sobre como, por exemplo, existem pessoas tanto de direita quanto de esquerda que usam os mesmos discursos, né? As pessoas ficaram muito impressionadas. Por exemplo, eu fiz um trabalho de campo, fazer uma matéria, uma entrevista numa ocupação neofascista, realmente que se assume como neofascista, e usavam Che Guevara, e falavam contra o neoliberalismo, e ocupavam propriedade privada, né? Então, assim, e isso para a gente é quase exclusivo, por exemplo, para a maioria das pessoas, de um discurso de esquerda. Né? E por que isso acontece, o uso desses? Para cooptar pessoas, para poder confundir, né? E acaba que as pessoas entram entram para fazer grupo, na camaradagem, para se sentirem mais acolhidos em grupos, principalmente quando tem crises econômicas que viram crises também humanas, né? E acabam depois entrando num pensamento, num raciocínio que é instrumentalizado, né? Principalmente contra minorias, né? Como é o caso, por exemplo, dessa ocupação. Por exemplo, voltando à questão da migração, essa mesma ocupação eram feito para italianos. O lema era Itália para italianos. Então, os italianos tinham direito à moradia, e como também muitos italianos, a partir da grande crise que nós tivemos em 2008, 2009, ficaram sem emprego, né? Muitas pessoas ficaram nas ruas, e o grupo se reuniram e começaram a invadir casas que eram desocupadas, né? E a gente volta, olha, mas tudo bem, é um direito das pessoas terem moradia, não é? Só que isso não implicava uma empatia com outras pessoas que tinham necessidade também de moradia. Por exemplo, migrantes. Na mesma rua dessa ocupação, que me deixou muito impressionado, tinha um outro prédio vazio que tinha sido ocupado por migrantes, né? E foram despejados. Não houve uma solidariedade, né? Por quê? Porque para esse grupo neofascista, aqueles migrantes, eles não tinham direito sequer a ocupar igualmente como eles tinham feito. Né? Então, há essa tradução, eu falo, há uma tradução política
muito falaciosa de que o migrante está roubando emprego, de que o migrante vem, enfim, vem ocupar um espaço que é falacioso. O migrante não oferece nenhum risco, né? Não rouba o emprego, não faz nada disso, e também não há uma invasão, como muitas vezes se diz aqui, os migrantes estão vindo como se fosse uma invasão, e não é. As estatísticas são muito pequenas, falam de números muito ínfimos em relação ao que realmente a mídia fala aqui, mas são usados de uma forma instrumentalizada, principalmente por governos de direita aqui. A gente fala muito, por exemplo, geralmente a direita fala muito de família, né? Família pátria, né? Um lema da direita. Então, mas mesmo quando são fluxos migratórios regulares, quando chega um indivíduo que vem de um outro país aqui para a Itália, há uma dificuldade enorme em se fazer a reunião familiar. Tá? Então, essa mesma família, essa mesma política que diz vamos louvar a família é a coisa mais importante, mesmo em situação de migração regular, há uma dificuldade muito grande que as famílias consigam se reunir novamente. Tá? Há um crescimento muito grande em termos de imigração de mulheres. As mulheres agora chegam a ser mais de 50%. Antes se dizia que tinha um perfil, até os anos 80, um perfil de imigração masculina para a Itália, mas com o envelhecimento da população e com a necessidade cada vez maior de um trabalho de cuidado, que muitas vezes, que na maioria das vezes é feito por mulheres, né? Porque é um trabalho de reprodução social. Enfim, tem todo um estereótipo aí de que a mulher cuida melhor, né? Que é um estereótipo. Acaba que muitas mulheres migraram para cá, mas migrando deixaram os filhos em outros países, né? No país de origem, e migraram e depois não conseguem se reunir com os filhos, não conseguem trazer os filhos para cá. Isso gera também outros tipos de síndrome, outros tipos de problema. Tem uma síndrome que se chama Síndrome Itália, que é uma síndrome que foi descoberta por dois psicólogos, dois psiquiatras da Romênia, e que falam de mulheres que depois que se aposentaram, voltaram para os seus lugares de origem, e não conseguiram se readaptar, e tiveram uma série de problemas psicológicos, tentaram um suicídio, não conseguiam mais se readaptar. Muito parecido, por exemplo, com o que a gente via no Brasil, naquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta. Uma mãe deixa a filha no Nordeste, né? Migra para São Paulo, acaba cuidando de uma outra criança que não é, e depois, quando há reunião familiar, há esse estranhamento e uma série de traumas, né? Para serem resolvidos. Então, nesse sentido, é sempre uma falácia, ou seja, o conceito, essas palavras, os conceitos, eles foram realmente esvaziados, porque eles, de acordo com a pessoa que está falando e o que ela pretende daquele discurso, ela vai ser modificada. Então, tem a família para a direita, só serve para os italianos, no caso aqui da Itália, tu fala aqui de uma política que foi do Salvini, na época, acaba sendo só para os italianos, mas quando se vai falar de uma família de estrangeiros, já não serve mais, já aquela família já não é digna, né? A mesma coisa os direitos humanos aqui, os direitos de moradia, válido para certos grupos o direito de moradia para os italianos, ligado à nacionalidade. Eu chamo isso de solidariedade seletiva, tá? É uma solidariedade, entre aspas, seletiva, não é uma solidariedade universal, como a gente pretende, né? Ou seja, eu sou solidário, eu vejo aquele outro como tem a minha nacionalidade, então eu sou solidário com ele. Quando não tem a minha nacionalidade, então eu não sou solidário com ele, porque eu não considero como ser humano, né? Porque é um grupo racializado, então tem toda a mentalidade colonial também em cima disso.
E também tem falando um outro livro aqui da Jodie Jean, tem um outro livro da Jodie Jean que também ela fala sobre isso, que se chama solidariedade reflexiva, né? Que a gente tem que superar esse tipo de solidariedade que tem se alastrado, que é essa solidariedade seletiva, né? A solidariedade ela tem que ser universal para todos, não pode ter categorias de solidariedade, né? A gente vê também isso muito no Brasil também, né? O telefone tocou na hora. Mas, ô Marcelo, eu vou fazer um intervalinho aqui agora na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, e a gente volta com a parte final, a gente encerrar com uma pergunta muito importante, muito interessante. Um minutinho só, não saia daí. Nós estaremos de volta aqui um minutinho na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta, com essa entrevista tão importante que é sobre os direitos humanos e as garantias fundamentais no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, com a professora Marcela de Paula, direto da Itália. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Queria perguntar para a professora Marcela, nesse último bloco, fazer a última pergunta, se essa divisão de pauta é também um divisor de águas para a nossa sociedade mundial. Sim. Sim, de pauta? Isso. Então, as pessoas, como diz o Christopher Lasch, na Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, o capitalismo entra nas pautas, divide as lutas e se apropriam delas, né? E as pessoas ficam entrincheiradas nessas pautas e não entendem, talvez, não estou falando que é uma regra, mas o que eu entendi, que ele quis dizer é que a pessoa não entende o bem comum e fica entrincheirado ali nas suas próprias pautas. Exatamente. Acabei de ler semana passada um livro da Nancy Fraser, que exatamente se chama Capitalismo, tá? E ela trata exatamente sobre essa questão, né? Como nós acabamos ficando divididos, as nossas lutas elas foram também cooptadas, entraram ali, e acaba que a gente não consegue se entender, né? Acaba que cada um fica entrincheirado por um canto, né? Porque faz parte da manutenção desse sistema, né? Fazer com que a gente se divida. Por isso que tem um debate muito grande dentro da esquerda, e principalmente da esquerda mais radical, sobre a efetividade mesmo do ponto de vista estratégico da lutas identitárias, né? Se as lutas identitárias, o que elas trazem mesmo, de dar um ponto de vista liberal, trouxeram representatividade, mas essa representatividade realmente ela foi um fator de mudança ou foi só, como diz o Martin Luther King, tokenismo, né? Ou seja, quando tem como a gente viu muito no governo Bolsonaro, né?
a utilização ali, que também aqui existe muito na Europa, que se chama de a direita inclusiva, né? Essa direita inclusiva, que é uma direita que utiliza, instrumentaliza, pega um negro, né, por exemplo, para colocar na Fundação Palmares como presidente, mas é extremamente racista, né? Há uma proliferação de um discurso muito colonial, muito, como diz a Gayatri Spivak, muito ligado a uma violência epistêmica que ele reproduz também, ou, por exemplo, colocar mulheres no poder, mas essas mulheres têm um discurso também misógino, por sua vez, né? Isso é um tokenismo, não tem muito a ver com lugar, tem a ver com lugar de fala, porque lugar de fala é uma categoria da análise do discurso, né? Então, todos nós temos lugar de fala. Mas, na verdade, acaba sendo uma instrumentalização aí por parte de um grupo que tenta passar a uma inclusividade para se defender de denúncias de racismo, de machismo, de homofobia, né, etc. E a gente sabe que não funciona. Não é bem assim, né? Exatamente. Aliás, até funciona, né? Para o grupo deles, né? Funciona Exato. muito bem, né? Mas para a gente não funciona. Mas tem essas... a identidade, as lutas identitárias, elas têm sim o seu valor, né? Elas têm que ser, o que tem que ser feito é uma progressão deles, uma superação dele numa nova fase, né, das lutas identitárias, que é o que fala a Jodi Jean, também a Nancy Fraser, também a gente tem que alargar, mas não pensar que basta representatividade. Representatividade sem conteúdo, sem uma efetiva mudança do sistema jurídico, do sistema político, né? Se uma mudança estrutural, ela não vai adiantar nada. A gente vai colocar, né, negras, vai colocar mulheres lá, mas elas vão reproduzir sistemas de opressão. Reproduzir sistema de opressão não serve para todos, né? As lutas emancipatórias, elas são lutas estruturais. Então, ela realmente tem que ser modificado todo o sistema, né? Quando algo se repete bastante num processo que faz parte da construção de uma sociedade, como racismo, né? A gente tem que modificar o sistema, não está dando mais conta, né? Não está dando mais conta para a gente. A gente não está realmente sendo... A gente não está... conquistando nada, né? Hã? Não estamos, de fato, conquistando nada. Não estamos, de fato, conquistando nada, né? Professor, chegamos ao final do programa. Gostaria muito de agradecer essa disponibilidade que você teve de nos atender aí da Itália, para a gente tratar desse assunto que é tão importante. Vou contar com você aqui em outras oportunidades. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Conversamos aqui com a professora Marcela de Paula, que nos deu essa aula, né, sobre direitos humanos, sobre a identificação do sujeito e também essa questão do pertencimento. É um sujeito universal, mas respeitando a sua individualidade. Ficamos por aqui e voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.